haverá duas colheitas no fim dos tempos. De qual das duas você fará parte? Olá, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo Mari Garcia Bittencourt. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também lá na minha rede social, no Instagram e no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia, onde você vai ouvir as escrituras através da minha voz. Hoje eu estou trazendo um tema mais escatológico, então mulheres aí sejam bem-vindas a este tema, se tiver algum homem também é bem-vindo a este tema. E o tema é, haverão duas colheitas no fim dos tempos. De qual das duas você vai participar? Lá em Mateus 13, 48 diz, assim será no fim dos tempos, virão os anjos e separarão os maus dos justos. Chegará um dia em que o próprio Deus fará uma separação entre os maus e os bons, os ímpios e os justos. Então, os justos entrarão em uma bem-aventurança por toda a eternidade. Já os ímpios, os injustos, estarão em tormento eterno. Jesus falou sobre este evento de separação em diversas ocasiões. Falou sobre a separação das ovelhas com os bodes, a separação entre os dois. Também falou sobre o trigo e o joio. Nós lemos lá em Mateus 25 sobre essa parábola das ovelhas e dos bodes. E também falou sobre o joio e o trigo, onde o joio é queimado no fogo, apontando lá para o lago de fogo. Isso está lá em Mateus 13. Também fez uma analogia entre uma história dos peixes bons, representando os justos, e os peixes ruins, falando sobre essa diferença dos peixes nessa pescaria. Lá em Mateus 13 também. Essas parábolas, elas se relacionam todas juntas com o mesmo tema. Esta colheita, o que representa esta colheita? Essa colheita está apontando para quando haverá a ressurreição. Nós temos duas ressurreições que o povo de Deus, a igreja de Cristo, passará. A primeira ressurreição para os justos e a segunda para os injustos, aqueles que não tiveram a marca de Deus e nem de Cristo Jesus. Os anjos também estarão muito envolvidos nesta colheita, como nós vemos lá em Mateus 13 também. Então, lá no Apocalipse 14, que é o capítulo que nós vamos nos fixar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, nós temos essa descrição das duas colheitas, em que o Filho do Homem, que é uma referência ao próprio Jesus, reúne para si os seus eleitos ali. Então, nós vamos ler para poder falar um pouquinho sobre isso, e é interessante entender aqui que esse tempo onde há a colheita, onde há a primeira ressurreição, ele acontece após os dias da grande tribulação, como nós lemos em Mateus 24, 29, que diz, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, e aqui, tribulação no original é tlipsis, que significa a grande tribulação mesmo. Ok? Em algumas outras versões, a tribulação é tumos, que significa eventos atribulados, difíceis, ok? Que não é o caso da grande tribulação descrita lá em Mateus 24, quando você vai para a tradução correta no grego, ok? Então, nós temos lá em Apocalipse 14, deixa eu abrir aqui para vocês, nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, uma foice afiada. Aqui esse Filho do Homem é o próprio Jesus. Então visualiza ele em cima de uma nuvem, ok? Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega, já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então, um outro anjo aqui vai até o próprio Jesus, fala para ele, já é hora de passar a sua foice, né? A foice é aquela, aqui está apontando para a colheita, né?
E é interessante como essa analogia da colheita, ela aponta muito para os tempos antigos, onde os ensinos para o povo de Israel estava sempre muito relacionado à semeadura e colheita, né? E tanto é que as estações, as festas estão todas ligadas a essas questões de semeadura e colheita. Aí continua lá no versículo 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Cegada é cortada, né? Retirada alguns pedaços, né? E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então aqui vem um segundo anjo. Saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo e clamou com alta voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então aqui é um segundo anjo falando sobre os cachos de uva. O anjo meteu a sua foice à terra, vidimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então aqui, este segundo anjo, que é levado para fazer essa saga, né, para fazer essa colheita, ele recebe esse comando de um outro anjo. Então aqui já tem uma quarta persona, né? E aí ele pede para retirar essas uvas, esses cachos de uvas, dizendo que elas já estão maduras. Porém, aqui é interessante que esses cachos de uva, eles vão direto para o lagar da ira de Deus. E aqui a ira de Deus aponta justamente já para o dia do Senhor, o dia onde não haverá mais segundas chances, né? Aí versículo 20 e último versículo. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui aponta para o tanto de pessoas que vão direto para a ira de Deus. Digamos que os justos estarão sendo arrebatados, ressuscitados, e os que estiverem mortos primeiro e os que estiverem vivos logo em seguida, e os ímpios estarão sendo ceifados. Eu no começo falei sobre a primeira ressurreição e a segunda, né? Então aqui acontece a primeira ressurreição, a segunda ainda não aconteceu, ok? Aqui acontece esta ceifa dos ímpios que estão junto com dos ímpios que estão juntos com os justos, ok? Neste final da grande tribulação. Então, a primeira colheita que acontece é uma colheita de misericórdia. Ela é somente para aqueles que pertencem a Jesus. Nós, em nome de Jesus, você aí participe dessa colheita. Somente aqueles que foram justificados e purificados pelo seu sangue. É uma colheita de misericórdia do próprio Deus. Então, digamos que está apontando justamente para o arrebatamento, que acontece após a grande tribulação. Enquanto o Senhor está colhendo espiritualmente as multidões ao redor do mundo, chega um tempo em que ele leva para ele todos aqueles que ele ama, né? Então o Senhor, ele capta a sua igreja para ele, né? Ele capta e segura a sua igreja com ele. Então esta é a primeira colheita. E a segunda colheita é a colheita da ira, né? Que fala lá, o outro anjo que estava no céu também tinha uma foice afiada, né? O outro anjo também tinha uma foice aguda. Ele sai lá do céu e ele vai direto, ok? Para pegar justamente aqueles que estão com a marca da besta. Sim, esses que estão com a marca da besta são os principais aqui nessa situação. Então, os que pertencem a Jesus não sofrem essa ira. E aqui é interessante para aqueles que são pré-tribulacionistas entender que a ira de Deus aqui, ela cai só sobre os ímpios, só sobre aqueles que têm a marca da besta, aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que, em meio a perseguições, talvez, rejeitaram ao Senhor no último minuto. Pois é, e haverão muitas perseguições neste tempo, né? Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho cedo, a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros,
impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, quando Jesus voltar, será que nós vamos ser colhidas para estar com Ele na eternidade ou para estar no lago de fogo? Deuteronômio 30, versículo 19 diz: Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam e amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Então, é uma mensagem breve para cada um de vocês aí, depois que acontece esta colheita, né, a primeira ressurreição, o arrebatamento, e essa segunda colheita, que é uma colheita da ira do Senhor, que está apontando justamente para o dia do Senhor, em que acontecem muitas coisas nesse dia do Senhor, né? Engloba aí tanto essa colheita para os bons, quanto essa colheita para os maus. E aí nós vamos depois para o tempo do milênio, que será aqui na Terra. Após o milênio acontece a segunda ressurreição. E aí haverá um novo julgamento para aqueles que não tiveram Deus, para aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus. Mas em nome de Jesus, que cada um de vocês que me assistem hoje, que vocês possam estar servindo ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados e colocando Jesus em primeiro lugar, para que quando Ele vier, nós estejamos junto dele. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.